Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, começando agora mais um programa Observadores aqui na TV Correio SBT. Quero agradecer a você que nos acompanha todas as manhãs de domingo e dizer que a gente continua aqui trazendo assuntos propositivos, assuntos que a gente sabe que vão ter uma repercussão na vida de você que está em casa. E hoje um tema importantíssimo, que é a questão da violência no trânsito, né? Nós estamos no mês de fevereiro, o mês que tradicionalmente nós temos o carnaval. Carnaval para muitas pessoas, o carnaval, embora tenha um sentido religioso, né? Mas para muitas pessoas, para a grande maioria da população na rua, é uma época de viagem com a família, ou com os amigos, ou de festa, ou de curtir, né? Com o bloco na rua. E as pessoas bebem e a gente sabe, já estamos cansados de saber que bebida e direção não combinam. Você está arranjando um problema para você e um problema para outras pessoas, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, recebendo um agente do DMTU, Rafael, está aqui presente, e também uma vítima de acidente de trânsito, que é o Jefferson Lima, amigo nosso. Já esteve aqui antes para falar sobre a ocorrência com ele. Então, você que acompanha o Correio, aqui o Observadores no dia a dia, já conhece o Jefferson, já sabe da situação dele, mas a gente vai relembrar aqui, até para que o exemplo do que aconteceu com o Jefferson não venha a se repetir. É por isso que o Jefferson está aqui, se colocou como voluntário para estar aqui nesse debate hoje. Eu começo dando um bom dia para o agente Rafael. Bem-vindo, Rafael. Bom dia, Patrick. Bom dia, Jefferson. Bom dia, espectadores do programa. Então, falar sobre violência no trânsito é complicado, né? O trânsito, a gente enxerga o trânsito, a gente da fiscalização, e é a realidade sobre o tema trânsito. O trânsito é um espaço de convivência. Sim. Entre toda a sociedade. E o trânsito, pelo menos em tese, deveria ser mais harmônico do que ele é. E a gente percebe que aqui, na realidade marabaense, a gente tem apenas um recorte do que a gente vivencia em todo o país. O Brasil tem o 5º trânsito mais violento do mundo. E a nossa cidade, ela segue mais ou menos esse mesmo panorama. Eu tenho até aqui, Rafael. Estima-se que a violência no trânsito faça uma vítima a cada 12 minutos no Brasil. É em torno disso. Uhum. Então a gente está num país onde as estatísticas são meio falhas, né, infelizmente, mas aproximadamente 30 mil pessoas morrem no Brasil por ano em decorrência de acidentes de trânsito. Sim. É um país extremamente violento para os motociclistas, principalmente, caso do Jefferson. E o nosso desafio eterno é de tentar fazer essa estatística diminuir. Sim. Porque é um grande sistema que envolve todo mundo. Envolve o pedestre, o ciclista, o condutor de motocicleta, de veículos de pequeno ao maior porte. E a gente precisa entender isso, né? Que o trânsito ele é um reflexo da nossa sociedade. Um trânsito violento talvez seja um indicativo de uma sociedade, de certa forma, doente. Perfeito. Perfeito. Tá aí, muito bem colocado, né? Eu acho que, como você falou, até eu não tinha parado para pensar por esse lado, essa questão de que o trânsito é convivência, né? Então, por mais que esteja cada um no seu veículo, mas você está num ambiente que você, em algum nível, você tem que respeitar o espaço do outro, né? Então, o desrespeito ao espaço do outro vai redundar numa situação que alguém vai sofrer com aquilo, né? E possivelmente até a própria pessoa envolvida. Jefferson, por falar em pessoa envolvida, né? Você é um caso emblemático, porque você é uma figura muito conhecida em Marabá, pelo teu trabalho como fotógrafo, influenciador digital, e o teu caso, ele impactou muito, né? Porque você vinha voltando do trabalho, né? Ou seja, não estava em farra, não estava em confusão nenhuma, estava voltando para casa do trabalho e, de repente, um avanço de espaço, né? Uma conversão mal feita, você de moto, um carro, e a tua vida mudou a partir dali, né? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores que estão acompanhando o programa Observadores. É uma honra estar aqui. E eu vim contar um pouquinho, né, do que aconteceu comigo, né? Já vai fazer 2 anos, né, que aconteceu o meu acidente lá atrás, né? Quem agora me acompanhou, né? Agora em março faz 2 anos. Então, assim, é um renascimento, né? Então foi tudo muito rápido, né? Eu ainda lembro quando eu voltava do trabalho, quando aquele veículo invadiu a preferencial e me pegou no trânsito, onde eu fui atingido e perdi o meu pé esquerdo nesse acidente, né? Foi uma fase bem dolorosa,
Foi muito sofrimento, muitas lágrimas derramadas. Eu sempre tenho comigo, né? Quando eu olho para trás, eu tenho aquele sentimento, né? De que eu passei por tudo isso e eu consegui me reinventar, né? Diante de toda essa situação, né? Mas foi uma fase muito dolorosa. E foi através do trânsito, né? O trânsito, hoje em dia, o carnaval chegando, né? Essas datas aí de feriado, muita gente circulando, muita gente viajando, né? E nós estamos aqui para levar conscientização a todas as pessoas e lembrar que o trânsito seguro é a gente quem faz. Porque se hoje eu estou vivo aqui é porque Deus me deu uma nova oportunidade. E assim, hoje eu estou aqui para alertar toda a população em relação aos acidentes. Muita atenção, dirija com responsabilidade. E é o que eu sempre falo, o trânsito seguro somos nós que fazemos. Perfeito. Inclusive, na época que eu gravei contigo, a gente fez até online, que ainda estava no ápice da pandemia, você estava na expectativa de buscar a tua prótese, né? Você tinha ido lá na empresa que prepara prótese em Goiânia, né? Sim. Não é só chegar lá e comprar prótese, você tem uma adaptação, um trabalho que é feito por eles, você estava no meio desse trabalho e estava na expectativa de receber a prótese. Hoje você já usa ela, inclusive voltou a práticas de atividades que você fazia antes, né? Já está totalmente adaptado? Sim. O processo de adaptação foi bem complicado no início, né? Imagina só, você da noite pro dia, né? Da noite pro dia perder um membro, né? Então é muito difícil você olhar para dentro de si, você se aceitar. Acho que essa é a fase mais complicada. E a adaptação para mim, eu tive uma adaptação muito rápida, né? De toda uma vida ativa que eu sempre levei lá no passado. Então só fui me adaptar, né? Adaptar as mudanças, adaptar a nova realidade, a aceitação. Mas o principal de tudo sobretudo, é você olhar para dentro de você e entender que isso de fato aconteceu. Acho que a aceitação, depois que você se aceita, tudo começa a fazer sentido, né? E muita perseverança, muita fé, muita conexão com Deus. Eu acho que isso foi fundamental, né? Pra eu me reinventar, sabe? Eu sempre falo, eu me tornei uma pessoa mais forte hoje, depois de tudo isso. Perfeito. Rafael, nós vivemos numa sociedade que ela raciocina muito pela questão punitiva, né? Então, assim, todo mundo quer que o ladrão vá preso, que ele morra na cadeia, né? Que a multa eduque as pessoas, e a gente sabe que muitas vezes a própria multa, ela vai chegar depois ela não vai trazer a vida de ninguém de volta, né? Então, assim, a multa, ela faz parte do processo, né? Do encadeamento do processo no trânsito, mas não é ela sozinha que vai educar alguém, né? Eu acho que a gente tem práticas que a gente precisa mudar e a gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem de que, ótimo, se ela vai para festa, se ela quer virar a noite na rua, se ela vai beber, isso aí é uma questão dela, né? Ninguém tem nada a interferir com isso, mas se ela vai fazer isso, tá aí o Uber, né? Tá aí o mototáxi, tá aí o táxi, né? Tá aí um colega que pode dirigir, um colega que eventualmente não beba, e a gente ainda tem muita dificuldade que as pessoas entendam que elas não precisam estar dirigindo se elas vão realmente curtir, né? As duas coisas não combinam. Perfeito. A gente pode fazer um paralelo partindo do seguinte ponto. O Brasil possui uma das legislações de trânsito mais completas do planeta. Ótimo. Ela cobre quase todas as situações que você vivencia ali na rua. E aí fica a pergunta, né? Diante do que eu falei no começo. Se a gente tem uma das legislações mais completas, por que a gente ainda tem o 5º trânsito mais violento? Certo. Isso é uma visão minha, né? É uma visão pessoal. Eu acho que a questão de acesso ao que está previsto na lei, eu acho que a maioria das pessoas tem. Só que eu acho que além do respeito à lei, que tem que haver sempre, tem uma questão comportamental, já que a gente falou que o trânsito é um ambiente compartilhado. Sim. Porque você pode prever, como as leis prevêem, sanções, é uma lei que tem um caráter de fiscalização. Você prevê uma multa, você prevê coisas que agridem as pessoas que não se portaram como a lei espera. Mas, como eu posso dizer, talvez isso não tenha o efeito esperado. É muito melhor que as pessoas se conscientizem a partir de um conteúdo próprio. Eu vou para uma festa, eu vou me divertir, faz parte do meu livre-arbítrio, mas eu não preciso ir dirigindo. Eu posso marcar negativamente a vida de uma pessoa que eu nem conheço. Eu não preciso ser multado para respeitar uma coisa que está ali proposta. Perfeito. A gente, quando vai falar de CTB, a gente fala para as pessoas, esqueçam o capítulo de infrações. Mantenham a atenção de vocês, por exemplo, na parte de normas de circulação e conduta, que são aquelas regrinhas
Se você decorar aquilo ali de có e salteado, você vai ser uma pessoa que se portará de forma muito mais segura no trânsito. E com isso a gente vai em cadeia, né? Eu te dou um exemplo do que você está falando, um exemplo prático do que você está falando. O respeito à preferencial. Não é isso? A gente tem muitos acidentes em Marabá, posso te garantir isso como pessoa que está no trânsito, embora a gente não tenha os números aqui completos, mas posso te garantir, eu acho que você me confirmaria isso, de que a gente tem muitos acidentes que ocorrem por invasão de faixa, ou por não respeitar a preferencial, que muito provavelmente foi o que aconteceu no caso do Jefferson. Né? Então, são situações que a gente vê corriqueiramente na rua. A grande maioria dos acidentes, eu creio que mais de 90%, eles vêm de uma conduta humana, uma falha na conduta humana. A menor estatística são de acidentes que, de fato, você não poderia escapar deles. Então, isso aí que eu falo. A gente tem a questão de respeito à lei, mas a gente tem uma questão comportamental. Sim. A gente precisa passar por cima do que a gente acha que é certo, porque a gente está num ambiente compartilhado. A gente precisa entender o seguinte, a gente teve ano passado como tema que a gente trabalhou nas campanhas educativas pelo DMTU, Juntos Salvamos Vidas. Você tem que entender que são vários quadrados ali no trânsito. Tá o pedestre, tá o ciclista. Você olhando de fora pode parecer que eles não se complementam, eles não se comunicam, mas sei lá, analise o seguinte cenário, você comprou o pão aqui na padaria, você está esperando na calçada para atravessar a faixa, o seu sinal abrir. E alguém que desrespeitou aquele cruzamento, passou no vermelho, passou acima da velocidade, 2 veículos colidiram, você estava em pé na calçada esperando para ir para casa comer o pão, tomar o café, o veículo te atingiu, você morreu. As pessoas aparentemente estavam em quadrados diferentes. Sim. Mas no trânsito, se juntos salvamos vidas, a gente tem que ter a percepção contrária. Juntos temos perdido muitas vidas no país inteiro. E até você falou uma coisa importante, né, Jefferson? Que é o fato de que o pedestre tem que ter consciência que ele também é um elemento do trânsito. Com certeza. Não é isso? Ele vai passar na faixa em algum momento, ele vai mudar de calçada, né? Então, ele também é um elemento do trânsito. À medida que ele está caminhando na calçada, que ele também precisa estar atento ao que está acontecendo no trânsito, porque ele é um elemento do trânsito. A gente sempre pensa naquelas regras. Os veículos maiores vão dando proteção aos menores e em sequência até chegar no pedestre. Mas como todo mundo está ali no sistema integrado, às vezes o pedestre tem que ter noção também de que uma atitude que ele tem, uma postura fora do que está previsto na lei, ela pode impactar negativamente o espaço do condutor da motocicleta, do condutor do veículo. Vou te dar um exemplo prático. Né? A faixa está ali para ser utilizada pelo pedestre, mas obviamente ele tem que aguardar, pedir parada, né, à beira da pista, aguardar que os carros parem para então ele entrar na faixa e não se meter na faixa e o motorista que se vire. E a gente vê isso acontecer muito. Jefferson, eu vou exigir de ti um raciocínio. Eu estava conversando com o Israel, está aqui nos bastidores, também da equipe do DMTU, foi quem nos sugeriu o bate-papo de hoje. E eu estava comentando com ele que eu, como motorista de carro, eu faço um cálculo que eu deixo de me envolver de 5 a 6 acidentes por semana que eu poderia me envolver com uma motocicleta, simplesmente porque eu pratico a direção defensiva e às vezes eu imagino que vai acontecer alguma coisa e realmente acaba acontecendo. Você, quando se acidentou, não há dúvida que você estava correto, você estava na pista principal, na VP8, aqui na Nova Marabá, e você era um motociclista na situação. Mas eu queria exigir de ti o seguinte, você vê, como eu vejo, que há muitos motociclistas que não contribuem para a própria segurança? Sim. E assim, acho que o índice, né, maior assim, de acidentes, né, porque a moto, acho que ela tem a questão dela ser muito mais fácil o acesso, né, para ela poder desviar, fazer as manobras, né, e muitas das vezes acho que o motociclista está ali naquela situação com seu destino, né, e muita questão do horário, da pressa, ele acaba, não, vai dar certo, acho que por aqui dá para passar. Então, muitas das vezes acaba o acidente quando o condutor, ele observa o percurso e ele olha, não, dá para fazer. Só que o que ele não sabe é que lá na frente pode ser uma situação arriscada, né? E fazendo com que aconteça um grave acidente. E eu acho que essa é a questão. No meu caso, do meu acidente, foi um veículo que invadiu a preferencial. Então, fui surpreendido, né? Foi tudo tão rápido que quando eu me deparei, o veículo já estava em cima de mim, me atingiu em cheio.
E eu não tive nem como me defender, tentei tirar, mas não teve como, né? E o meu membro, ele foi arremessado, foi arrancado de mim na hora, né? E hoje eu passei pela amputação, hoje eu uso uma prótese, né? Com essa prótese, a prótese me deu liberdade para me ter minha rotina de vida, para me poder trabalhar, correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então eu sempre falo, a prótese, mesmo após eu ter perdido um membro, eu tive essa opção de recomeçar. E uma delas foi que a prótese ela veio para somar na minha vida. E graças a Deus eu tive essa oportunidade, né, de poder estar de pé, de poder contar a minha história, levar a minha história para as outras pessoas. E hoje o maior propósito que quando eu olho para dentro de mim, o maior propósito que eu levo comigo hoje é poder inspirar pessoas, poder levar a minha história, poder motivar, sabe? Independente de qual situação a pessoa venha passar, mas sobretudo, principalmente, pessoas que passam pela amputação e acreditam que tá tudo perdido. E hoje eu tô aqui para provar que mesmo após uma queda, mesmo após a amputação, é possível sim recomeçar. E eu consegui recomeçar, eu consegui me reinventar diante de tudo isso. E hoje eu tô muito feliz, né, em poder estar aqui compartilhando com vocês a minha história. Jefferson, eu fico feliz de te receber aqui hoje, porque é um assunto muito sério e, ao mesmo tempo, tendo você aqui, né, um sobrevivente e uma pessoa que está sempre de alto astral, e eu sei que hoje em dia o que mesmo que você está falando aqui, você repete na rua, você influencia pessoas positivamente, então fico feliz que a gente possa também passar esse tipo de mensagem para as pessoas de casa. Pessoal, é muito rapidinho aqui mesmo, porque a gente tem vários entrevistados, hoje a gente vai fazer uma troca aqui, todos os blocos a gente vai trocar, e o Rafael volta no último bloco, para ele dar mais um recado do MTU e a gente vai falar com outra pessoa que também é sobrevivente. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar com 2 familiares de pessoas que se envolveram em acidente que, infelizmente, elas não estão aqui hoje para contar, né, mas vão estar aqui representadas por esses familiares. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui na TV Correio SBT. Bom dia, estamos de volta aqui no programa Observadores. Como vocês já viram, quem está acompanhando o programa desde o início, hoje a gente está falando aqui sobre violência no trânsito. Isso porque o mês de fevereiro é um mês estratégico aí, né, para as autoridades de trânsito, porque a gente costuma ter muitas ocorrências relacionadas ao carnaval, relacionadas a festas, viagens, etc. E hoje a gente está aqui de uma forma incisiva, né, mostrando o quanto, às vezes, uma atitude de irresponsabilidade ou de falta de cuidado ou de despreparo pode impactar na vida de outras pessoas, né? E aqui a gente está com 2 pessoas que diretamente tiveram suas vidas das suas famílias impactadas por essa situação, que é a dona Vanusa Souza, né? Ela é mãe de uma vítima fatal de ocorrência de trânsito, no caso a Kaline. E também temos aqui a Mércia Farias mesmo, né, Mércia? Isso. Que é uma vítima diretamente, né? Ela tem sequelas hoje de uma ocorrência de trânsito, 2 situações diferentes, mas também envolvendo motocicletas, envolvendo veículos automotores. Dona Vanusa, bom dia, eu quero lhe agradecer por estar aqui conosco. A senhora já se emocionou aqui nos bastidores falando, eu sei que é uma situação que ainda para a senhora está muito recente, né? Foi em junho do ano passado, mas fala um pouquinho da Kaline pra gente. Quem era a Kaline? A Kaline era uma menina alegre, extrovertida, todo mundo, se dava bem com todo mundo, não tinha maldade com ninguém. Sim. Era uma pessoa que estava pronta para ajudar todo mundo, entendeu? Às vezes ela sorridente aí na camiseta sua, né? Que idade ela tinha? Tinha 26 anos. 26 anos. O que ela fazia na época? Ela trabalhava de motoboy, entendeu? Inclusive, agora, dia 4, ela fez 27 anos. Foi um dia mais difícil da minha vida. O dia do aniversário é o dia que você Foi. lembra mais, né? E ela vinha trabalhando de motoboy. Até o acidente fatal dela, ela já tinha se envolvido em outras ocorrências por estar no trânsito? Já tinha. Já 2 vezes. A primeira vez ela passou 13 dias Sim. No regional. Ah, a primeira vez foi, ela já tinha passado, entendeu? E aí, vez... Depois ela voltou aí foi trabalhar de novo. A usar moto e trabalhar de moto, trabalhava diretamente. Isso, ela gostava de fazer isso, então? Muito. Era o que ela gostava de fazer, era isso, entendeu? Então, assim, é muito difícil você
perder uma pessoa que você ama, né? Por Sim. irresponsabilidade no trânsito, entendeu? Conta como Porque, foi o acidente. olha, assim, detalhes eu não sei, assim, Mas como chegou para vocês? Foi Quando de que chegou forma? aqui, disse que ela estava vindo, ela não estava correndo, ela estava de capacete, ela é amiga dela, ela não estava correndo em momento algum, e o cara veio, não respeitou, passou por cima. Todo mundo que viu a filmagem disse que foi porque ele quis, é assim, que as pessoas contam, porque eu mesmo até agora nunca tive coragem de ver nada. Era que dia e que horário? Foi dia 27, Mas era que dia da 3 semana? horas da tarde, numa quarta-feira. Uma quarta-feira à Foi. tarde, né? Ou seja, um Foi. dia de trabalho, né? Não, a quarta-feira. Uma ocorrência não, dessa. Minto, foi numa segunda-feira, 3 horas da tarde. Numa Sim. segunda-feira. Eu estava no serviço quando eu recebi a notícia. Certo. Entendeu? Dia 27. Aí foi 3 horas, aí ela foi pro regional, aí ela veio a óbito lá. Você tem outros filhos? Tenho um casal. Fiquei com um casal, né? Sim. Mas a A saudade da mais Kaline velha. está sempre aí presente. porque é a caçula, né? Ela era caçula. Inclusive, um nome muito bonito, com K, né? Kaline com K. Certo. Deixar a senhora respirar um pouquinho, vamos botar a Mércia na conversa. Mércia, bom dia, bem-vindo também. E te agradeço por se colocar à disposição aqui do programa para contar um pouquinho da tua história também. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço e quanto mais pessoas tiverem consciência de que pode acontecer em qualquer pessoa, melhor vai ser. Perfeito, muito bom. Mas conta um pouquinho de você, sua idade, o que você faz da vida. Olha, hoje eu tenho 31 anos, sou estudante, eu ainda não retornei para o mercado de trabalho, mas estou já no caminho para poder retornar novamente. O que você fazia antes? Trabalhava numa empresa de área comercial, distribuição de alimentos no bairro Liberdade. Certo. Ok. Como foi o teu acidente? O que aconteceu? Meu acidente ele aconteceu já tem 3 anos e 2 meses, já um pouquinho mais antigo do que o da Kaline. Aconteceu, eu estava na moto parada em um cruzamento, estava pilotando a moto sozinha e um motorista alcoolizado em alta velocidade na Velha Marabá bateu exatamente em cima da minha perna direita. Me arrastou por volta de 30 metros, mais ou menos, onde teve a amputação da perna na hora. Ainda no local. Você Ainda foi no socorrida, local. Você chegou a ficar no hospital muitos dias, alguma coisa assim? Fui socorrida pelo SAMU, demorou um pouquinho para chegar, perdi muito sangue, estava correndo risco de vida. Fui levada diretamente para o regional, Certo. Passei 2 dias na UTI, depois eu fui para a área de enfermaria e fiquei por volta de 30 grave, dias. Né? Foi bem grave. Por volta de 30 dias internada no regional, todo um processo. Ainda fiz 2 cirurgias depois da amputação, realmente. Ainda fiz mais 2 cirurgias porque o local do machucado infeccionou. Então correria um risco ainda de amputar mais para cima. E isso condicionou a tua vida, obviamente, né? De lá pra cá. Justamente. Nossa, muito diferente. Uma pessoa, quando ela nasce, PCD é uma coisa, mas quando você já adulta se torna PCD, é totalmente diferente. É muito mais difícil. Adaptação, né? Muito mais difícil. A minha adaptação ela levou por volta de 6 meses. Hoje você usa uma prótese, exemplo Sim. do Jefferson, que estava aqui agora há pouco, estava sentado inclusive nesse mesmo sofá aí. E eu não sei se a tua história com a prótese é a mesma do Jefferson, né? Ele foi em Goiânia, né? Ele foi numa empresa especializada e tudo mais. Hoje em dia ele já tem 100% domínio, né? Já faz de tudo com a prótese. Não sei se é o teu caso também. Não, no caso eu coloquei a minha prótese em Campinas, em São Paulo. Hoje eu já tenho autonomia 99%. A única coisa que eu ainda não faço direito é correr, mas o restante eu já faço tudo. Autonomia 100% praticamente. Aí, então isso não te limita nas tuas atividades diárias? Com a prótese não, mas antes da prótese sim, limitava muito. Andar na rua era totalmente difícil com muletas. A nossa cidade não é acessível, então, infelizmente. Ótimo, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Faltou a gente falar um pouquinho disso aí, né? Fala um pouquinho de acessibilidade. Você hoje com a visão do PCD. Olha, eu passei 2 anos e pouco com muleta. Era completamente impossível eu sair de casa sozinha. Eu não saía de casa absolutamente sozinha para nada. As calçadas da Velha Marabá extremamente altas e o pessoal ainda coloca aquela cerâmica quando chovia. Tanto que eu caí passando nessas calçadas onde tinha cerâmica. Eu levei 4 pontos aqui no queixo. Tava de muleta, ainda tava com curativo na perna. Sim. Então a acessibilidade aqui na nossa cidade sinceramente é zero. E tem muita gente, principalmente estacionamento, não respeita de jeito nenhum. Principalmente quem usa cadeira de rodas, estaciona em cima daquela área zebrada. Não tem respeito nem acessibilidade, infelizmente.
Bom que o teu alerta, o DMTU já está aqui nos bastidores, já está ouvindo aí o teu alerta. Mas com certeza é uma situação que eles multam diariamente. Sim. Esse tipo de ocorrência eu também vejo muito. Dona Vanusa, é um choque para toda a família, né? Sempre uma ocorrência desse tipo, você perder um ente querido, Destruturou uma situação que a toda. pessoa estava ali, né, cuidando da sua vida, trabalhando. O que a senhora poderia dizer como mãe, né? Que recado a senhora poderia dar para as pessoas de casa, para quem é condutor de veículo, para quem anda de moto, né? Para os próprios pais, né? Em relação às orientações que eles podem também dar para os seus filhos quando eles vão sair para a rua, né? Nesse momento que a gente está se aproximando aí do carnaval. Pois é, eu oriento muito vocês, assim, nessa época do carnaval, os filhos que têm moto, eu oriento assim, eles não iam andar de moto, porque o carro não respeita. Porque minha filha, sempre eu falava isso para ela. Kaline, tu vai para lá, não vai de moto, vai de Uber, vai de táxi, porque quando volta de madrugada, os carros aí, eles não querem nem saber, eles não respeitam. Sempre eu orientava ela nisso, então, principalmente entendeu? se for para festa. Para festa, né? Se puder eu nunca pegar um aceitava. Uber, um táxi, né? Um mototáxi. Não... É assim que eu falava para ela, entendeu? Eu sempre falava, porque, gente, a perda de um filho é muito difícil, do ente querido, destrutura a família toda. Minha família está toda destruturada, a gente nunca mais teve alegria. Sim. Chega Natal, só é choro. A gente não tem mais aquela felicidade. Minha filha era tão meiga. Assim, às vezes eu sinto muita falta da minha filha, porque eu tenho um problema de saúde e sempre quem andava comigo era ela. Todo lugar ela ia comigo. Todo lugar minha filha ia comigo, entendeu? Grande parceira. Se eu fosse fazer um exame, eu vou fazer um exame lá na Amazon Center. Mãe, eu vou mais a senhora, não vou deixar a senhora ir só, não. Ela via me trazer, ficava me esperando. Ela deixava de fazer qualquer coisa para estar ali comigo. Era minha companheira, em tudo era ela, entendeu? Porque meus filhos, um mora lá para Canaã e a outra... Então era ela que era comigo 24 horas. Hoje eu sinto muita falta quando eu vou por lugares que eu não tenho ela. Às vezes eu vou de moto, eu lembro de tudo e já vou chorando. Até eu chegar em determinado lugar, eu vou chorando, lembrando dela. Que ela ia comigo e hoje eu vou só. Entendeu? Então eu sinto muita falta. Então eu peço muito para vocês. Converse com os filhos de vocês agora, nessa folia desse carnaval. Converso bastante com os filhos de vocês, porque é muito difícil mesmo. Pessoal, quem ligou a TV agora, ou quem está acompanhando o programa desde o início, a gente entende, né, a situação da dona Vanusa, está se emocionando, é um assunto que para ela ainda é muito sensível, né? Sempre será, nunca deixará de ser, né, dona Vanusa? A perda de um filho e apenas justificando aqui que a sua emoção, a sua comoção nesse momento de falar disso e não é para menos. Vou entregar aqui o copinho dela e enquanto a senhora respira, eu vou colocar a Mércia de novo na conversa. Mércia, e você, o que você diria para as pessoas de casa hoje? Eu sei que o Jefferson, por exemplo, eu sei que ele tem uma militância muito grande, ele conversa, tenta influenciar outras pessoas em relação aos cuidados no trânsito. Você também faz isso no teu meio, entre as pessoas que você convive? Olha, eu tento fazer, mas a última vez... tivemos uma palestra no shopping recentemente e publiquei na minha rede social. Muita gente realmente apoiou, se conscientizou de verdade, mas tinha muita gente ainda que falava: Mércia, tu tá perdendo teu tempo, para que tu tá fazendo isso? Aí a minha resposta foi: olha, se eu conseguir conscientizar e levar essa educação de trânsito para uma só pessoa, o trabalho já valeu a pena. Tem muita gente que fala: a conscientização no trânsito é besteira. Eu vou sair de moto sem capacete, não vai acontecer comigo. Eu saí de casa, em novembro de 2019, eu saí de casa com as minhas duas pernas. Voltei depois de 30 dias com a perna e metade da outra. Eu também tinha essa consciência: eu vou ali, não vai acontecer nada comigo. Mas exatamente nesse dia aconteceu exatamente comigo. Podia ser qualquer pessoa de Marabá, mas fui eu naquele dia. Infelizmente, o cinto de segurança e o capacete, a grande maioria dos usuários de automotores vem ainda como obrigação. Justamente. Né? E a gente naturalmente quer fazer frente àquela coisa que é uma obrigação, né? A gente quer destoar daquela coisa que é uma obrigação. Elas não conseguem enxergar que é um direito, né?
que talvez, em muitos casos, a única proteção que a pessoa vai ter, que vai garantir que efetivamente ela sobreviva a uma ocorrência de trânsito. Eu não né? morri por causa do capacete, porque eu bati em cima do capô e fui arrastada. Se eu tivesse sem capacete, Ótima observação. cortou minha cabeça, cortou tudo, mesmo com o capacete. Se eu tivesse sem capacete, eu não estava aqui hoje contando essa história. Ótimo, bem colocado. Né? E num caso que não foi, né, 2 veículos colidindo, né? Você estava parada na hora, justamente. Né? Então você perceba a violência do que foi esse choque, no que você está narrando, mesmo um dos veículos não estando em movimento. Justamente. Né? É algo muito forte. Pessoal, como eu expliquei no início do programa, a gente está fazendo uma dança das cadeiras aqui, né? Então a gente teve o Rafael aqui do DMTU, a gente Rafael e o Jefferson no primeiro bloco, e a gente está aqui com a Mércia, que é uma sobrevivente, e também com a dona Vanusa, mãe da Kaline, que nós perdemos aí em junho do ano passado. E meninas, eu quero agradecer a vocês, tá, por se colocarem. Eu sei que sempre rememorar é reviver, né? É reviver aquela dor, né? Então eu sei que não é simples. E eu agradeço a vocês pelo exemplo que vocês estão dando aqui hoje, de colocarem para as pessoas de casa esse recado tão importante, tá? Dona Vanusa, obrigado. Obrigado também, você. Tá bom, te agradeço. E Messi, também te agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. E reforçando novamente, gente, acontece com qualquer pessoa. Não se iludam. Se aconteceu comigo, acontece com teu pai, com tua mãe, com teu irmão, acontece com qualquer pessoa. Cuidado, por favor. É isso. Então tá aí, pessoal. A gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta aqui com o DMTU novamente, na pessoa do Rafael. Fiquem conosco aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, hoje com um assunto muito importante, muito sério, que é a violência no trânsito. Isso devido ao mês de fevereiro, né, que é um mês que tradicionalmente a gente tem um aumento das ocorrências de trânsito, principalmente relacionadas ao carnaval, período que a gente vai enfrentar agora nessa semana. E a gente tem a volta aqui do agente de trânsito Rafael Correia, da equipe do DMTU, Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Marabá. Marabá tem um trânsito municipalizado e a autarquia que cuida, que gere o nosso trânsito de Marabá é o DMTU. Então está o Rafael aqui representando. O Israel também está aqui nos bastidores, ele que nos sugeriu, né, o tema de hoje. E além das vítimas que a gente já colocou nos blocos anteriores, a gente está aqui hoje com a dona Sirlene, perdão, gente. A dona Sirlene está aqui conosco hoje e ela é viúva, né? Perdeu o marido agora em 2021, no dia 15 de novembro de 2021, numa ocorrência de trânsito envolvendo 2 motocicletas aqui no semáforo aqui na Folha 33, não é isso, dona Sirlene? Isso. Conte pra gente como é que foi essa ocorrência. Esse acidente, ele ocorreu no dia 15 de novembro de 2021 e meu esposo, ele foi para o shopping, né, assistir um filme e no retorno, era mais ou menos assim umas 10h15 da noite, quando ele me ligou que estava saindo do shopping e quando foi 5 minutos depois, 10h20 da noite, aconteceu, né, de uma moto, de uma bis, que estava aqui na Folha 33, e avançou o sinal vermelho, e ele vinha e colidiu com a motocicleta, e meu esposo veio a óbito, e a minha nora, né, grávida na garupa da moto, e perdeu o bebê, né? Então eu perdi o meu esposo e a minha netinha de 8 meses nesse acidente. A outra motocicleta tinha mais de 2 pessoas? Tinha 4 pessoas numa bis e todos os 4, nenhum tinha capacete. Gente, terrível essa ocorrência, Rafael. E eu entendo que essa ocorrência dela é pré à realidade que nós temos hoje ali naquele sinal, que sempre foi um problema, né? Que é agora a existência dos radares, né? Você considera que os radares já têm modulado mais esse tipo de ocorrência? Do meu conhecimento, após a implantação e o efetivo funcionamento dessa fiscalização eletrônica ali,
a gente não teve mais notícia de algum evento desse porte. Sim. A gente sempre teve ali, né? Que é o avanço de sinal. Avanço de sinal, o que mais? Retorno proibido. Sim. E as demais coisas que acontecem, por exemplo, onde tem faixa de pedestre, né? Aquele desrespeito com a travessia do pedestre e coisas afins. Porque houve, né? Convencionou-se de chamar ali de cruzamento da morte, né? Mas eu sempre evitei esse termo, porque quando você batiza ali de cruzamento da morte, você está tirando o fator humano, que é aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, né? Ou seja, o cruzamento não foi lá e bateu em ninguém, né? Que foi um motorista, um motociclista, foi alguém que não fez a sua parte. Perfeito. É uma coisa que eu costumo falar quando a gente faz palestra por aí. É uma alegoria que eu faço. A gente fala da estatística de acidente, que a grande maioria é causada por erro humano. E a gente faz o link com essa questão. Culturalmente, Marabá sempre se chamou esse semáforo da folha de 33 de semáforo da morte. Agora, busque aí na sua cabeça. Durante a travessia de algum veículo, sob o suporte que segura o semáforo, aquele suporte caiu na cabeça de alguém, levando alguém a óbito. Então, sempre foram eventos que aconteceram por puro e simples desrespeito à legislação de trânsito. Infelizmente. É aquela questão comportamental que eu estava falando. Certo. Você já sabe que ali tem um semáforo, ele está vermelho, você não pode cruzá-lo. Mas por algum motivo você passou por cima desse mandamento e você seguiu. E pagou para ver. E quantas vidas não se perderam de forma estúpida? Eu já perdi amigos aí nesse mesmo cruzamento, né? Infelizmente. E a dona Sirlene está aqui contando a história dela, né? Perdeu o esposo e neta. Me diz uma coisa, Rafael. Qual o contingente hoje de veículos de Marabá? A gente tem em torno de 135 mil veículos, né, Rafael? 139 mil, né? 139 mil. Por aí. Da frota da cidade. Fora uma quantidade expressiva de veículos flutuantes. Né? Uhum. Porque a gente tem, né, 3 importantes rodovias passam aqui dentro, né? Com certeza. 4, aliás, né? PA-150, a BR-155 começa aqui, a Transamazônica, né, que se confunde com a cidade, né, porque liga os núcleos da cidade, e a BR-222. É um corredor importante de escoamento de produtos, né? A cidade tem essa característica, né? Produtos, bens, serviços. E nesse contexto, já que a gente falou muito de motocicleta hoje, em torno de 60% a 70% da frota nativa é de motocicletas. É muita moto na rua. Muita moto. Então a gente está nesse contexto, né? De ininterruptamente passar essa mensagem para as pessoas. Respeite as leis de trânsito. Você que é motociclista, você tem que ter um cuidado a mais, porque você, o pedestre e o ciclista, a gente chama de proteção ativa. No veículo, geralmente, a depender do impacto, mas geralmente se o impacto ele é numa velocidade moderada, você tem toda aquela cápsula do veículo que te envolve e você se sente mais protegido. Talvez por isso as pessoas usem pouco o cinto de segurança em Marabá. Sim. Só que na motocicleta é diferente. Costumam dizer popularmente que o para-choque da motocicleta é o motociclista, né? Então você precisa ter um cuidado maior. Isso aqui eu falo para qualquer condutor. Você está aqui nesse ponto conduzindo, mas você tem que tentar visualizar o que acontece 100, 200 metros à frente. Você tem que ter uma atitude de prever o que pode acontecer. Porque você tem muitas vezes frações de segundo para tomar a melhor decisão possível. Certo, verdade. Dona Sirlene, qual era o nome completo do seu marido? Osmar Bento de Souza. Ele estava com que idade? 51 anos. 51 anos, ainda teria muita vida pela frente, né? Se nós olharmos hoje que a média de vida do brasileiro, né, aumentou bastante, ainda estava na flor da idade, né? Isso. O Osmar, ele morreu no local ou ainda foi socorrido? Morreu no local. Certo, mas entendo que a nora dele ainda foi socorrida, ainda teve que pegar o hospital. Ela foi para o hospital municipal, né? Ela teve fraturas? Ela fraturou a clavícula dela e a costela. Certo. E levaram ela para o hospital municipal e depois do hospital municipal encaminharam para o hospital materno. Devido à situação dela de gravidez? De gravidez. Uhum. E como que ela está hoje? Ela, logicamente, isso é um trauma para ela, imagino. Olha, hoje. Ela está com um problema psicológico até hoje. Inclusive, isso é a minha... até hoje vejo que ela precisa de um acompanhamento.
Só me desculpe eu perguntar isso, né? Porque eu sei que falar sobre é reviver, né? É isso. Um sofrimento. Mas a ideia aqui hoje é justamente essa, a gente impactar as pessoas que estão em casa, e eu até lhe agradeço por se colocar à disposição de estar aqui hoje. Né? Eu sei que não é simples, não é fácil. E eu sinto na firmeza das suas palavras que a senhora, isso mexe muito com a senhora e nunca vai deixar de mexer, né? Verdade. E eu lhe agradeço mais uma vez por estar aqui dividindo isso com as pessoas. E eu pedi para a senhora repetir isso sobre a situação dela hoje, porque essa sequela fica para sempre, né? No caso dela, ela perdeu uma gestação. E também, que eu quero relatar, né? Deixar a mensagem que o meu esposo, ele tinha 30 anos, né? Caminhoneiro, um profissional e um bom piloto de moto, porque lá em São Paulo ele andava em motos de alta cilindrada. E isso não justifica da pessoa ser um bom motorista e não acontecer um acidente. Bem porque destacado pela a senhora. imprudência do meu esposo, no dia 15 de novembro, um dia antes nós sentamos e fizemos um planejamento na nossa vida para 2022, a gente mudar a nossa vida e ele largar a estrada e mudar a vida. Né, que ele, 30 anos, queria a mudança na vida. Eu queria só corrigir a frase que a senhora usou, só falou imprudência do meu esposo, a imprudência da qual ele foi vítima, né? Isso. Porque a senhora está sustentando de que ele vinha correto, na mão correta, né? Sim. E, assim, um momento de felicidade, que ele estava muito feliz e um sonho imenso. E aquilo ali... Esperando um novo membro da família, né, que estava por vir. Ela estava com quantos meses de gestação? 8 meses. Ah, estava bem próximo, né? Já tinha toda uma caminhada. Isso. E ali ele foi para o shopping, né? E já estava naquela felicidade, né? Do neto chegando. E essa imprudência do outro, né? Causou aí esse acidente e deixando muita dor, né? Pra gente... que até hoje também eu não me recuperei. A gente percebe, até na sua forma de se colocar, que ainda é uma ferida que ainda está aí. Rafael, a gente tem todos os anos, nesse período, né, ações, né, tem a famosa Operação Carnaval, né, a PRF faz, vocês também têm a própria operação que envolve mais diretamente até o acompanhamento dos locais onde está tendo festividade, né, blocos de rua, Marabá tem essa tradição. O que você já pode dizer para as pessoas de casa, como é que vai ser a atuação do DMT1 nesse carnaval? Esse ano é uma volta desse período de pandemia, né? Tem isso também, é verdade. Ano passado não foi completo aquele carnaval, né? A gente não teve a programação completa. Então a gente vai dar prosseguimento naquilo que é tradicional, aquilo que ocorre anualmente, né? Faremos a cobertura dos eventos do calendário da prefeitura. Sim. Que, de novo, espalhados por toda a cidade, Morada Nova, São Félix, Nova Marabá, todos os núcleos da cidade. Isso em si já absorve bastante do material humano de vocês e do tempo, né? Com certeza. São escalas de 10, 12 horas. Sim. Escalas extras, né? Fora o trabalho normal do dia. E a gente vai fazer esse acompanhamento. Em paralelo, né? Faremos operações, porque tem essa questão de tentar coibir. Tentar, né? A gente sabe que a gente não é onipresente, infelizmente, a gente não consegue cobrir toda a cidade é grande, nosso efetivo, como você bem disse, é pequeno. Mas a gente vai fazer o trabalho de sempre, dar o apoio nos eventos, porque os eventos têm uma quantidade enorme de pessoas transitando, muitas vezes a pé na rua, a gente precisa dar esse suporte. E, em paralelo a isso, as ações de fiscalização, porque elas são necessárias. E, em paralelo a isso também, esse momento educacional, que nunca para. Nosso setor de educação para o trânsito é bastante atuante. E, de vez em quando, a gente tem que mudar um pouco dessa pedagogia. A gente tem que, infelizmente, levar uma mensagem que impacte o emocional das pessoas. Que nós estamos tentando fazer aqui hoje, né? Os bafômetros estão em dia? Estão tudo em dia. Eles param uma vez ao ano para fazer uma verificação metrológica pelo Inmetro, uma questão que está prevista em lei, mas estão todos funcionando normalmente. Só lembrando, né, às vezes tem a pessoa que diz assim, não, mas se eu cair na blitz, né, eu vou só me negar a fazer o bafômetro. O que acontece com o cidadão que se nega ao bafômetro?
Fazendo aqui uma explicação rápida. A sistemática de funcionamento da recusa ao teste do etilômetro, artigo 65A do CTB, ela corre igual ao 65. A única diferença é que você, se submetendo ao teste, a depender da graduação alcoólica medida pelo etilômetro, você corre o risco de, além da punição na esfera administrativa, você entrar no crime de trânsito e ser apresentado em flagrante numa delegacia de polícia. Certo. A questão da recusa, e perceba, a mera recusa é o verbo que está lá no artigo 65A. Durante uma fiscalização, a gente aborda a pessoa. Você é voluntário aqui, você faz o teste do etilômetro? Não, não faço. A recusa já está configurada. A punição prevista para a recusa é a mesma de quem sopra o etilômetro e tem resultado positivo. É uma multa gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10, R$ 2.937,40. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A carteira já é recolhida ali na hora. Isso. Aí vai correr em paralelo um processo autônomo, além do da multa, o processo de suspensão do direito de dirigir. E vai suspender sua CNH por 12 meses. Você está conduzindo o veículo ali na hora do flagrante da recusa. Você não pode mais seguir viagem, logicamente. Você tem que indicar uma pessoa que vai seguir a viagem para você, que necessariamente também terá que fazer. Também não, porque você foi o primeiro abordado, você recusou. Sim. Mas se você indicar uma pessoa para continuar a viagem no seu veículo, ela necessariamente tem que fazer o teste com resultado negativo. Aí sim são liberados ali para... Sim, justamente. Porque o carro não é retido, né? Ele fica retido temporariamente. Se você não conseguir uma pessoa para seguir a viagem no seu veículo, infelizmente seu veículo é removido ao pátio de retenção. Entendi. Isso é o que está previsto na legislação de trânsito. Certo. Pessoal, nosso tempo estourou, né? Um tema hoje muito importante e que a gente fica satisfeito de trazer esse tema aqui, embora sejam palavras duras, né? Como a gente ouviu da dona Sirlene e de outros que aqui estiveram, mas necessárias. Necessárias que a gente enfrente esse problema, que a gente coloque, que a gente mostre para as pessoas de casa que várias famílias estão aí, né, sofrendo as consequências de situações de trânsito que a grande maioria delas poderiam ser evitadas. Silênio, deixo com a senhora o nosso abraço, né, a nossa solidariedade e lhe agradecer novamente por ter estado aqui conosco hoje, tá? Ok, obrigada. Rafael, também, a você, sucesso a todos os nossos agentes do DMTU nesse período aí de carnaval, que a gente possa ter um trânsito seguro, que vocês possam atuar plenamente, né, para que a gente possa diminuir as ocorrências e que a gente torce para que a gente veja menos ocorrências nesse sentido durante esse período. Obrigado, Patrick. É a nossa missão de sempre, deixar um pouco de lado o que a gente falou no começo de punição que está prevista na lei. Eu acho que isso é de conhecimento geral, é notório o que está previsto no CTB. A gente quer tentar fazer uma coisa mais emocional mesmo. A gente estava ali nos bastidores, principalmente aqui no bloco com a dona Vanusa, a gente chorou ali. A gente vê isso quase todo dia, a gente vê gente perdendo a vida, mas é doído a gente ouvir um depoimento como o da dona Vanusa, como o da dona Sirlene. A gente vê como a vida do Jefferson e da Messi foi impactada para sempre. Então, assim, deixa um pouco de lado o que está previsto de punição no CTB. Pense da seguinte forma, está todo mundo junto no trânsito, né? Como eu falei, o tema do ano passado, juntos salvamos vidas. Tente fazer uma conta aí na sua cabeça. Que punição prevista traria o esposo da dona Sirlene de volta? Não traz. Traria a dona Kaline de volta. Colocaria o pé do Jefferson no lugar onde ele nasceu, a perna da Messi no lugar. Então, punição nenhuma no mundo vai garantir o retorno dessas pessoas. Vale a pena você ir para a sua diversão de forma responsável, sabendo que você pode impactar negativamente a vida de alguém que você não conhece, sabendo que você pode, inclusive, impactar a vida da sua própria família, porque às vezes a família do agressor também sofre, todo mundo sofre. A sociedade toda perde com o trânsito violento. Então, nosso recado é esse. Hoje mais de cunho emocional do que legal. Perfeito. E eu saia acho que de casa, saia de casa, volte para casa, tente se portar de forma segura o tempo inteiro
e traga segurança para as pessoas que estão ao seu redor, porque o trânsito engloba todo mundo. Perfeito. Te agradeço pelo recado. Agradeço a vocês de casa que nos acompanharam. Agradecer também ao Israel que está aqui nos bastidores. Foi ele também da equipe do DMTU. Foi ele que nos sugeriu o tema de hoje. Muito proveitoso, viu, Israel? Muito importante a gente ter discutido isso aqui. E o Observadores da TV Correio SBT fica não vou dizer feliz, né? Fica sentindo plena de contribuir para esse debate tão importante para a nossa comunidade. A vocês um ótimo domingo e até semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.